Bem, mais uma vez boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar mais uma aula aqui na Confissão Belga, graças a Deus, né? Isso é uma grande bênção para nós podermos estudar as doutrinas reformadas. Eu espero em Deus que essas aulas estejam sendo úteis para os irmãos, tanto que os acompanham geralmente aqui pelo YouTube. Geralmente o pessoal mais da igreja acompanha aqui pelo YouTube, né? Tem uma outra turma que vai pelo Facebook também. Então, que para todos os irmãos, né, esteja sendo conteúdo bom de reflexão. A ideia não é ser assim, extensivo demais, embora as aulas durem em média 1h20. Quer dizer, não chega a tudo isso não, é porque a gente fica conversando às vezes aí passa tempo, né? Mas eu espero que os irmãos estejam sendo edificados, né? Aprendendo mais. Espero em Deus que pastoralmente sirva para os irmãos, tanto para a vida pessoal de vocês, como também para também vocês terem referência aqui na internet de conteúdo reformado confessional, tá bom? Espero que tenha essa utilidade para todos nós e assim venhamos trabalhar, né, no reino de Deus, na pregação do Evangelho. Tudo isso é deveras importante para nós, né? Vamos então dar início à nossa aula. Eu quero iniciar justamente, irmãos, fazendo a leitura do artigo 22 da Confissão Belga. Em seguida estaremos orando, né, vendo um breve resumo do artigo e lendo um texto da Palavra de Deus, tá bom? Então, artigo 22 da Confissão Belga. Diz bem assim: a nossa justificação pela fé em Cristo. Cremos que, para poder obter o verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração uma fé verdadeira. Fé que abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, que se apropria dele e que nada busca além dele mesmo. Pois das duas, uma. Ou em Jesus Cristo não há tudo o que precisamos para a nossa salvação, ou tudo se acha nele, e então aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem plena salvação. É, portanto, uma terrível blasfêmia afirmar que Cristo não é suficiente, mas que se faz necessário algo além dele, pois a conclusão seria então que Cristo é apenas meio salvador. Por isso, dizemos exata e corretamente, como Paulo, que somos justificados pela fé, independentemente das obras da lei. Contudo, estritamente falando, não entendemos isso como se a própria fé nos justificasse, pois ela é apenas o instrumento com o qual abraçamos Cristo, nossa justiça. Ele nos imputa todos os seus méritos e todas as suas obras, as obras santas que tem feito por nós em nosso lugar. Assim, pois, Jesus Cristo é a nossa justiça e a fé é o instrumento que nos mantém com Ele, na comunhão de todos os seus benefícios. Quando estes se tornaram nossos, são mais do que suficiente para nos absolver dos nossos pecados. Esse é o artigo 22 da Confissão Belga, não é? Reparem que estamos já algumas aulas, não é, pensando sobre essa questão da justificação pela fé. No artigo 21, por exemplo, 20 e 21, nós temos, por exemplo, artigo 21, estudamos sobre a justiça e a misericórdia de Deus em Cristo. No artigo 21, nós demos sobre a satisfação de Cristo, nós somos sacerdote, e agora estamos no artigo 22, que é a nossa justificação pela fé em Cristo. Inclusive, continua, não é, ainda no assunto, não é, desenvolvendo mais o assunto e as suas implicações, no artigo 23, que fala a nossa justiça diante de Deus. Então, é realmente importante o assunto, né? Sabemos que é muito importante mesmo o assunto. Vamos, neste momento, então, orar, meus irmãos. Pedir ao Senhor que nos abençoe mais uma vez, não é isso? Oremos então. Ó Senhor, nós mais uma vez estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra, para refletirmos, Senhor, nas doutrinas do Evangelho e suplicamos o Teu auxílio, a Tua ajuda, ó Deus, porque podemos reconhecer que sem o Senhor não podemos fazer absolutamente nada. Estamos completamente à mercê. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua misericórdia em nossa vida. Sem o Teu favor, sem a obra do Teu Espírito Santo em nós, não conseguimos compreender, porque para nós, em nossa própria natureza, aquilo que é revelado em Tua Palavra é loucura. Essa é a dura realidade do homem natural, do homem caído em delitos e pecados, do homem não regenerado. Por isso, ó Deus, nós reconhecendo então as nossas limitações, por causa de nossos pecados e miséria, suplicamos ao Senhor que mais uma vez ajude-nos a refletir bem, a pensar bem sobre essa doutrina,
a compreender a importância de confessarmos a fé, a justificação pela fé em Jesus Cristo somente. Ajuda-nos a olhar para Cristo e encontrar toda a nossa satisfação nele e a entender que ele é suficiente para a nossa vida. Abençoa-nos, pois precisamos de ti. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Não é? Graças a Deus. Bem, meus irmãos, aqui nós temos, já pensando na primeira parte, um pequeno resumo para pensarmos bem sobre essa parte, né? O artigo 21 confessou que Cristo nos reconciliou com Deus. É o que nós lemos, né? No artigo 21, quando fala de Cristo, nós somos sacerdotes, né? Fazendo a satisfação por nós. Então ele nos reconciliou com Deus, sacrificando-se a si mesmo. O artigo 22 trata da seguinte pergunta, esse é o ponto do artigo 22. De que maneira participamos desta reconciliação? Então agora uma reflexão justamente na reconciliação que Cristo conquistou para nós. O artigo 22 começa a dizer que a obra da reconciliação realizada por Cristo é um grande mistério. Presta atenção nessa palavra, porque é muito importante. Não é? Somente pelo Espírito que produz a fé em nosso coração podemos conhecer esse mistério. Pois pela fé, por assim dizer, abraçamos Cristo com tudo o que ele conquistou. Assim, Cristo se torna nosso Salvador e nada mais buscamos fora dele. Pois das duas, é o que a confissão afirma agora, das duas coisas, só uma é verdadeira, na verdade. Né? As duas, uma. Ou Cristo não é capaz de dar-nos tudo o que é necessário para sermos salvos, não é? Mas falar assim seria uma blasfêmia, se dissermos que Cristo não é suficiente. Não é? Assim, Cristo seria um Salvador, então, incompleto. Ou Cristo tem tudo, absolutamente tudo para salvar-nos. Tudo está nele. Não é? Nele está toda a plenitude, como Colossenses capítulo 1 nos ensina. Então, aquele que possui Cristo pela fé tem a salvação completa. Isso é um ponto muito importante sobre a doutrina da justificação pela fé. Essa fé com que abraçamos Cristo não tem em si mesmo algum mérito. Por isso falamos, como Paulo, sobre fé sem obras, ou seja, sem contar as atividades da fé, pois não é a própria fé que nos justifica. E isso é uma reflexão assim muito importante mesmo, porque existe uma ênfase no evangelicalismo na própria fé em si. A fé é como um poder, não é, que o próprio ser humano tem, é um poder à parte do evangelho, pelo qual as pessoas se apropriam, não é, de Cristo e de muitas coisas mais, não é? Isso é verdade. Então, assim, é como muitos evangélicos acabam pensando. Então, há uma confusão sobre isso. Nós não cremos que a fé por si só nos justifica. Não é esse o ponto. É a fé em Cristo, ok? A fé em si não tem poder para isso, mas Cristo é quem nos justifica pelo seu poder. A fé é instrumento, não é? A fé não é mais que um instrumento, um meio com que abraçamos Cristo, que é a nossa justiça. A nossa justiça é Cristo e não a própria fé. E Ele deposita na nossa conta, isso é uma reflexão maravilhosa, Ele mesmo, Cristo, deposita na nossa conta o que mereceu por nós. Pela fé, todos estes benefícios são nossos e eles são mais que suficientes para nos absolver de todos os pecados, não é? Nos garantir na salvação. Então esse é o assunto que iremos estudar hoje. Eu quero ler então um texto da Palavra de Deus, ok? Há vários textos que nós podemos usar para refletir nessa verdade da justificação pela fé. Realmente a Escritura, não é, nos traz abundância de conhecimento acerca dessa doutrina, mas eu quero ler um texto, não é, que eu escolhi aqui, que é o texto de Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, vamos ter aqui uma boa noção, não é, desta verdade. Quero ler esse texto com os irmãos. Gálatas 2, se os irmãos puderem acompanhar com suas Bíblias, seria muito mais interessante também, para prestarmos toda a atenção no texto, não é? Gálatas capítulo 2, eu vou ler do versículo 11, não é, até o 21, porque aqui é o testemunho de Paulo de quando ele confrontou Pedro, porque diante de outros judeus, da circuncisão, como ele fala aqui, Pedro recuou um pouco daquilo que ele sabia que é verdade, que ele estava pregando também, que era justamente a justificação pela fé, e não pelas obras da lei, e não por méritos, não é? Então, eu quero ler então esse texto, Gálatas capítulo 2, verso 11 ao 21, que diz bem assim: Quando, porém, Cefas, ou Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face
porque se tornara repreensível, não é? Então, Paulo, como um apóstolo, mesmo nascido fora de tempo, como ele mesmo diz, né? 1 Coríntios 15, mesmo assim, não é? Mesmo sendo dos 12, vamos dizer assim, mas tendo a autoridade apostólica pelo testemunho de Cristo na vida dele, porque Cristo mesmo se manifestou a ele, e sendo chamado pelo próprio Cristo para pregar o Evangelho, como os demais apóstolos, Paulo, não é? Diante de todos ali, ele, cara a cara com Pedro, ele confronta Pedro, ele resiste o que Pedro estava fazendo, a sua atitude. No verso 12 ele diz bem assim: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que vinha de Jerusalém, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os a circuncisão. Então, o apóstolo Pedro aqui foi covarde, né? Ele agiu com covardia e não manteve a sua convicção, uma vez que ele estava comendo com gentios, considerando os gentios irmãos no Senhor, porque eles criam, né, em Jesus Cristo, e, portanto, a pregação apostólica é a justificação pela fé, não é, em Jesus Cristo. E Pedro, quando vê Tiago, né, junto com a turma toda de Jerusalém, chegando ali, Pedro fica meio amedrontado, se acovarda, não é, e se afasta dos gentios. E Paulo, observando isso, também sendo um judeu, ele não acha isso muito bom, não. Né? Então ele confronta o apóstolo Pedro na cara mesmo, né? Não guarda recado, não. Ele fala bem assim, então, versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ou seja, pela atitude de Pedro como um líder na igreja, não é? Por sua atitude covarde, ele acabou incentivando que outros irmãos judeus tomassem a mesma atitude, entende? E se afastassem dos gentios. Então vejam o nível da covardia e como o apóstolo Pedro incentivou, com sua atitude covarde, não é? Essa atitude dos judeus, né? De se afastarem dos gentios. Então Paulo continua. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como um judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo realmente confrontou Pedro com lógica nesse sentido, né? Confrontou a Pedro com lógica aqui. Ele continua, verso 15. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo vai trazer basicamente o ensino que ele traz em Romanos, né, no capítulo 3, para demonstrar que pela obediência da lei ninguém vai ser justificado. É impossível isso, porque a lei ela traz o pleno conhecimento do pecado. Essa é a função da lei, né? Mostrar nossa miséria e nos apontar para Cristo, e não nos justificar nesse sentido. Então, Paulo lembra nesse sentido o que ele está ensinando em Romanos 6, né? Por quê? Porque aqui ele fala que tanto judeus como gentios não têm vantagem nenhuma. Todos estão debaixo do pecado e, portanto, sujeitos à lei, devem ser julgados pela lei. Por isso, ninguém deve buscar justiça, nem judeus, nem gentios, na lei, mas em Cristo Jesus. Entende? Então, Paulo fala isso aqui. Verso 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Olha o que Paulo faz aqui. Realmente, Paulo era incrível para a argumentação, né? A retórica dele realmente é maravilhosa. Ele realmente trabalha na lógica mesmo para confrontar a contradição de Pedro, né? Para mostrar, expor a contradição de Pedro aqui. Ele mesmo responde, certo que não. Porque se tornam a edificar aquilo que destruir, ou seja, tanto Paulo como os demais apóstolos conheciam a verdade do Evangelho que Cristo ensinou e pregaram segundo esse Evangelho. O próprio Pedro, quando teve alguma dificuldade com isso, com relação a guardar, por exemplo, a tradição alimentícia, né, a dieta judaica, o próprio Senhor manifestou a ele, nesse sentido, né, com a questão do véu lá no céu, com todas as comidas proibidas, né, impuras, e disse, pega e come, não é? Porque eu torno limpo isso. Você não pode tornar impuro o que eu purifiquei.
não é? O próprio Deus confronta Pedro nesse sentido. Então todos os apóstolos sabiam muito bem, não é? O papel deles em pregar o evangelho, a fé em Jesus Cristo, não é? A justificação por meio da fé em Jesus Cristo, não por meio das obras da lei, não por meio da obediência nesse sentido. Entende? E Pedro estava em contradição aqui. Paulo, então, chega na cara de todo mundo, né? Na frente de todo mundo, e confronta Pedro, né? Dizendo assim, olha, nós derrubamos isso, derrubamos aquela ideia, como apóstolos de Cristo, derrubamos essa ideia da justificação pela lei. Como é que nós, que acabamos de derrubar isso, não é? Vamos reconstruir, vamos tornar a edificar? Então Paulo vai e diz, versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo, ou que morreu, segue-se que morreu Cristo em vão. Não é? Então, se a justiça vem por meio da obediência, por meio das obras, não é? Das obras da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Não é? O princípio importante aqui para entendermos é, se eu tenho que fazer alguma coisa a mais para ser salvo, então Cristo vai morrer por quê? Qual a razão da morte de Cristo? Se eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Né? Perceba que esse princípio se aplica aqui. Né? É a mesma coisa. Então, vamos entender isso. Muito bem, meus irmãos. Esse é um dos textos, né, que estou usando aqui como principal, mas há muitos textos que serão citados aqui por sua importância para nós. Tá bom? Então, vamos para a nossa segunda parte da nossa aula, onde nós aprendemos que sem fé a absolvição divina continua um mistério. Lembre-se que a nossa confissão, não é, já no início da afirmação, né, diz bem assim, cremos que para podermos obter o verdadeiro conhecimento desse grande mistério, então trata esse assunto como um mistério. A gente vai entender por quê, não é? Por que é tratado como um mistério aqui. Então, continuando. Então, trata-se da pergunta como obtemos o verdadeiro conhecimento desse grande mistério. É claro que esse grande mistério se refere à obra da reconciliação que Cristo realizou. Esse é o mistério, não é? Como Cristo nos reconciliou com Deus. Mas por que falar de mistério? Essa é a pergunta. Os artigos 20 e 21 não falaram ampla e claramente sobre esse assunto, não é? Da justificação, também da reconciliação por meio de Cristo, nosso sumo sacerdote? E não é assim que encontramos esse mesmo assunto em quase toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, a Escritura como um todo, praticamente, fala sobre esse assunto, não é? Justificação pela fé, de várias maneiras, é claro, mas fala da mesma verdade, porque é o coração do Evangelho. Não é tratado já? Contudo, é com toda razão que o artigo 22 fala de um mistério, pois para nosso entendimento é inaceitável que um só homem pague os nossos pecados morrendo na cruz. Ou seja, para o homem, para aquele que é, nesse sentido, não é regenerado, que ainda é filho da ira porque não tem fé, não é? Isso é loucura. O que estamos afirmando aqui é loucura, irmãos. É loucura. Não é? As pessoas que não aceitam essa verdade, que rejeitam a Jesus Cristo, rejeitam a sua obra por nós, a sua obra suficiente para a salvação, elas o rejeitam porque para elas isso é loucura. Isso não cabe em sua mente. Por isso que a nossa confissão trata isso como um mistério. Entende? E então nós podemos observar o texto de 1 Coríntios 1, verso 23, que nos diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então a verdade sobre Cristo ter morrido, não é, numa cruz para salvar pecadores, para substituir pecadores, vejam só, não é escândalo para uns e loucura para outros. Essa é a grande verdade. O homem não consegue, não é, aceitar isso por natureza. João Calvino disse que o nosso entendimento em coisas espirituais, não é mais cego do que as topeiras. Não é? É uma afirmação de Calvino para explicar isso aí. Não é? E não entende essa doutrina. Ou seja, o homem natural não consegue compreender essa doutrina, não consegue aceitar essa doutrina. Assim como um cego não pode discernir cores e um burro, um animal, não pode entender uma sinfonia.
Você pegar, por exemplo, um animal, entenda uma comparação, uma ilustração, para poder a gente perceber a distância que há da natureza humana caída, não regenerada, eu quero dizer, não é, para o conhecimento do Evangelho. Entende? Então a ideia é você lembrar disso. Não é? Tenta imaginar um animal, não é? Um animal, e você tocar alguma coisa que somente a mente humana, por exemplo, poderia compreender. A comparação é essa. Não é? O animal não entenderia. Para ele é só um barulho. Não tem sentido aquilo. Mas, não é? Comparando isso ao ser humano em relação a Deus, dá no mesmo então. O homem não tem essa condição. Parece loucura. É por isso que muitas pessoas tratam o Evangelho como sendo, por exemplo, uma coisa mitológica. Isso é estranho, porque você vai fazer comparações, não é, daquilo que é a mensagem do Evangelho para as demais religiões ou pensamentos e filosofias do mundo. Você percebe que o Evangelho tem coerência. Mas veja, eu estou falando isso para vocês que são crentes. Vocês podem compreender isso porque o Espírito Santo opera isso em vocês, né? Esse conhecimento. Fora desse contexto, as pessoas que ouvem e que não têm essa ação do Espírito na própria vida para esclarecer essas coisas, para revelar essas coisas, tudo isso soa como loucura. Entende? Talvez você não tenha tido a experiência de falar com alguém sobre o Evangelho e a pessoa ficar com um rosto meio curvado, aquele sorrisinho, né? Bem cínico, tipo, zombando do que você está falando. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, né? Você está evangelizando, tem gente que realmente não leva a sério o que você está falando, pensa que é loucura mesmo, né? Que bobões. A vida cristã, a vida de culto, a fidelidade nesse sentido na igreja como membro vivo do corpo de Cristo, para quem não tem fé, é loucura. É loucura. Basta você lembrar da situação de Nicodemos, né? Capítulo 3 de João. Nicodemos, ele vai à noite, né, ter com Jesus por várias razões. A primeira razão é a curiosidade. Ele estava reconhecendo que havia algo completamente diferente em Jesus Cristo e ele não podia, de maneira nenhuma, atribuir o que estava acontecendo com ele, o que Jesus Cristo fazia nesse sentido, nas suas obras, a outro que não Deus. Ele reconhece, ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele não consegue negar que aquilo ali é uma obra de Deus. Mas ele não consegue compreender isso. Ele vai ali porque ele está com dúvidas, né? Ele está achando aquilo estranho, diferente. Ao mesmo tempo que ele não pode negar que é Deus, ele também não pode compreender o que significa aquilo. Então qual é a resposta de Jesus Cristo para ele? Em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, sem essa regeneração, sem um novo nascimento, tudo aquilo não é compreensível. Isto é, o reino que é invisível, não pode ser visto pela fé, não pode ser compreendido. Isso significa dizer que a vida cristã, a vida na aliança, não tem sentido. O que não é regenerado não pode compreender essas coisas. Não entende. Então é isso que João Calvino está ensinando aqui, basicamente. Mas eu quero ler alguns textos que são importantes acerca desse assunto. Por exemplo, eu vou ler primeiro aqui, para entendermos que isso não depende do homem, mas que vem diretamente de Deus, citando o texto de Mateus 16, verso 17, que diz: Então Jesus lhe afirmou, quando Pedro confessou que ele é o Cristo, Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Como é que alguém pode olhar para um texto como esse e ter dúvida? Me digam, irmãos, como é que alguém pode olhar para esse texto e ter dúvidas de que a conversão não tem nada a ver com o próprio ser humano? Que o ser humano não pode alcançar conhecimento de Deus se Deus não se revelar ao próprio ser humano, pessoalmente, espiritualmente. Como que alguém pode ter dificuldade com esse texto aqui? Mas tem. Infelizmente tem. Essa é a situação. E aí você pode lembrar, pega esse texto de Mateus 16, verso 17, quando Cristo fala: Bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E faça um mix, vamos fazer uma mixagem aqui com João, Evangelho de João, capítulo 1, por exemplo. Percebe que o ensino é o mesmo. Está se falando da mesma verdade aqui. Evangelho de João, capítulo 1, verso 13 e 14. Verso 11 a 14. Fala bem assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está vendo aí, entendeu? Tem que crer em Jesus Cristo. Então, a fé, nesse sentido, é uma capacidade do homem. O homem pode entender o Evangelho e realmente escolher o que venha a ser bom para ele.
Porque não é lógico isso, né? O homem não quer o que é melhor, né? Tem que olhar com um olhazinho assim desconfiado. Mas aí lembre, versículo 13: os quais não nasceram do sangue. Olha Mateus 16, verso 17. E Jesus está dizendo para Pedro, não é? Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Ou seja, saber quem eu sou não depende, não é de raciocínio, de filosofia, de capacidade humana, de intelecto. Não é nada cognitivo nesse sentido, tem nada a ver com isso. É algo que é de fora, é uma revelação, é externo, não é? É de dentro é de fora para dentro, e não ao contrário. Então, verso 13: os quais não nasceram do sangue, os que creem no nome de Jesus, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. É o mesmo ensino que Cristo está dando aqui a Pedro, né? Não foi sangue, não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aqui está dizendo em João, Evangelho de João 1, verso 13, não é? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, verso 13. Então, isso é muito, muito claro, está na palavra de Deus. É por isso que essa doutrina é tão claramente, tão claramente revelada, é caracterizada como um grande mistério. Então, é nesse sentido que essa doutrina é um grande mistério, não é? Mistério para quem? Para quem não foi regenerado, não é? Para quem Deus não revelou, não é? Como Cristo ensinou para Pedro, Pedro jamais poderia saber daquilo. Ele jamais poderia crer naquela verdade, não é? Ele jamais poderia entender e olhar para Cristo como ele é, como, não é, o Cristo, o Filho do Deus vivo, senão por revelação. Ele jamais alcançaria esse entendimento, não é, por pesquisa. Entendeu? Não é uma questão científica, então não tem condições. É revelação. Não podemos entendê-la porque somos homens de um entendimento contaminado e muito limitado. E aí nós podemos lembrar, irmãos, da extensão e das implicações do pecado. Geralmente as pessoas gostam de tratar o pecado como uma coisinha cafona, como um termo retrógrado, isso não se aplica ao século XXI, todos, né? Na verdade, tudo que nós estamos vendo de ruim, em termos de maldade crescente no homem e consequências ruins, vem daí, né? Vem daí. A extensão do pecado é muito grande, né? É muito grande. Muito grande mesmo. O pecado, então, tem tanto poder que tornou mal aquilo que Deus criou como bom, que é a natureza humana. Deus nos criou bons. Não é? Adão foi criado bom, justo, capaz. E quando pecou, não é? Ele se tornou naturalmente mal. A natureza foi alterada por causa do pecado. Então é algo muito sério. As implicações são muito maiores, não é, do que uma mera quedinha. Eu lembro da aula passada, quando eu falei sobre queda. Não sei se foi a aula passada, mas eu falei sobre queda. Pois bem, a ideia realmente é essa. A coisa foi terrível mesmo. Mas vamos pensar um pouco mais a esse respeito. Conforme a opinião católica romana, nosso entendimento não está tão contaminado assim. Então, os católicos romanos, eles são um pouco otimistas com relação à natureza humana. Mesmo confessando a doutrina do pecado original, ainda assim, eles acreditam que as consequências do pecado, a queda, não foi uma coisa tão grave assim, tão grande assim. Não ficamos tão contaminados assim, né? Isso é doutrina para acabar, no fim, justificando, por exemplo, a Maria ter nascido santa, um exemplo, não é? Nascido santa, não é? Então, você percebe de maneira tão clara que se usa uma doutrina como uma muleta para sustentar um dogma que não é bíblico. Isso é fato. Então, observe. Conforme a opinião católica romana, nosso entendimento não está tão contaminado assim. E por quê? Porque a Igreja Católica Romana ela é semi-pelagiana. Agostinho venceu, a Igreja reconheceu a doutrina de Agostinho, mas logo em seguida, não é, a Igreja resolveu fazer uma via média, e então ficar com um pouco de pelagianismo e um pouco de agostinianismo. Não é? Pensando em Agostinho, é a admissão, não é o admitir que o ser humano caiu. Não é? É admitir verdadeiramente o pecado original e a sua extensão, a sua realidade aplicada a nós. Enquanto Pelágio não defendia isso. Então, para fazer uma via média e tentar ter uma visão mais equilibrada na visão deles, ficaram com o semi-pelagianismo. Só que
essa tentativa de equilibrar as coisas, não é, conduziu a igreja a enfraquecer a verdade. Esse é o ponto. Não é? Diluir uma verdade, não é? Porque essa não é a verdade. A verdade é que o homem é pecador, sim, e o pecado ele realmente alterou toda a nossa natureza. A natureza humana é corrompida, entende? É corrompida. Seria mais uma questão, no sentido dele, de nível. Quer dizer, não se trata de contaminação, mas de pouca capacidade. Então, o homem tem pouca capacidade. Nós, reformados, falamos que o homem tem uma total incapacidade. Ou seja, o ser humano não tem capacidade alguma. Isso é depravação total. Né? Mas eles acreditam que o homem ele tem pouca capacidade. Porém, a Bíblia ensina que nosso entendimento realmente resiste contra a palavra de Deus e a considera uma loucura. Então não é uma questão de pouca capacidade, mas de inimizade. Está aí a nossa corrupção. Nosso entendimento, então, precisa ser restaurado. Não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Não depende de homem, não é? Da carne, da vontade de homem algum, mas de Deus. Não nasceram, não é? Quem crê, quem pode compreender o Evangelho, não nasceu, não é por vontade humana, por vontade da carne, não, nasceu de Deus. Esse é o ponto. Não é? Agora, há algo muito similar no evangelicalismo. Se pensamos nos católicos romanos como semi-pelagianos, como adotando uma via média, não é, para diminuir os efeitos do pecado e então justificar alguns dogmas deles, não é? Os arminianos não são tão diferentes assim. Eu quero que os irmãos entendam isso, não é? Ou os remonstrantes, para ser um pouco mais justo, os remonstrantes, não é? Eles têm uma opinião quase idêntica ao dos romanistas. Dizem que o Espírito Santo apenas precisa aconselhar o homem. Não é? Aí tem toda uma questão de graça preveniente, esse auxílio, sim, a graça de Deus está assistindo, não é, o homem, mas ela não é determinante. Eles falam de um toque leve, não é, um pequeno auxílio, não é, um conselho, um toque leve, uma coisa leve, suave, mas não seria necessário para fazer o homem entender que o evangelho é aceitável. Então, na mente de um arminiano, eu digo um remonstrante, alguém que confessa a remonstrância, né? O homem ele não foi tão contaminado assim, de forma nenhuma. Não é? Por quê? Porque o homem ainda tem nele a capacidade de ir até Deus. É assim que eles acabam pensando. Então, se você vai trocar alguns termos, não é, que são mais desse contexto evangélico, não é, e entender o conceito por detrás dos termos, e comparar com o dos católicos romanos, você percebe que estão muito próximos. É praticamente a mesma coisa. Entende? No fim, o pecado não foi uma coisa tão grave assim. Por quê? Porque o ser humano não é totalmente depravado. Não é? A incapacidade não é total. É apenas pouca capacidade. Entende? Então, a graça de Deus, o Espírito Santo, não precisa transformar primeiro o homem para que ele possa crer. Não. O homem pode entender o Evangelho, compreender o Evangelho. Isso é uma coisa muito grave, muito estranha. Isso não é o que a Escritura nos ensina, não é? Estas opiniões que têm como base a convicção de que o Evangelho é aceitável para o entendimento humano, contradizem a Escritura. E esse é o ponto. Contradizem. Quando alguém, seja católico romano, não é? Ou arminiano, remonstrante, qualquer um, né, que afirme que o Evangelho é algo naturalmente aceitável ao ser humano, isso em si é uma contradição com a própria palavra de Deus. Então esse é o ponto. Nós não temos que criar conceitos aqui e tentar adaptar, nesse sentido, aos conceitos contemporâneos, não é? Aquilo que o homem moderno pensa. Tem gente que vai falar sobre livre-arbítrio, por exemplo, por questão de conveniência, né? Ou então por bom senso, já tinha falado sobre isso. Do bom senso humano, naquilo que nós consideramos como correto e justo, o homem tem que ter livre-arbítrio. Ora, é inadmissível imaginar o homem sem isso. Então, basicamente é isso aí, a dificuldade. Só que esse pensamento é uma contradição com a própria Escritura. E nós não temos que ficar inventando termos, ou por exemplo,
criando conceitos ou tentando adaptar a verdade revelada ao contexto mundano. Não, de forma nenhuma. Basta citar a Escritura. Então, por exemplo, nós temos isso em Gênesis 6, verso 5, Gênesis 8, verso 21, Salmo 94, verso 11, que mostram que o homem não é assim, não. O homem não tem condições, coisa nenhuma, que na verdade há sim uma indisposição. O homem é rebelde por natureza contra Deus. O homem é inimigo de Deus. Ok? Então, por exemplo, Gênesis 6, verso 5, como eu citei, nos diz bem assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Difícil de entender isso? Não, nem um pouquinho. Gênesis 8, verso 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Não tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Então, mais uma vez, está um princípio muito bem estabelecido aí. Salmos 94, verso 11 nos diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Entende? São todas referências para nos demonstrar que o ser humano não tem tal capacidade e que, pelo contrário, o ser humano é incapaz e rebelde. Ele tem uma disposição má nesse sentido. Ele é, por natureza, contra Deus, inimigo de Deus. Não é? Para que alguém afirme que o homem ele só tem... o problema dele é apenas uma questão de pouca capacidade, ele não é tão mau assim, ele não é tão depravado assim, e portanto tem nele capacidade para se chegar a Deus por natureza, não é? Essa pessoa não leu esses textos, não está considerando o que os textos estão dizendo aqui, e também não estão considerando de maneira nenhuma o que, por exemplo, Romanos capítulo 3 nos ensina, não é? E 1 Coríntios 2 também, entende? Eu vou fazer questão de ler esses textos. Eu acho que esse mês eu já li todos esses textos, já expliquei tanto, estou cansado, mas veja, é tão importante entender a clareza desses textos. Romanos 3 e 1 Coríntios capítulo 2 são claríssimos para compreendermos a realidade de que o ser humano não tem condições de, por natureza, compreender o Evangelho. Impossível, não dá. Então eu quero ler Romanos 3, não é? Se alguém pensa que o homem tem capacidade de compreender o Evangelho, que o Evangelho é aceitável ao homem natural, observemos aqui então, se a palavra do Senhor nos ensina isso, Romanos capítulo 3, não é? E a partir do verso 10 nós lemos bem assim. Vou ler do verso 9, porque aqui Paulo, uma vez que Paulo está do capítulo 1 até aqui falando sobre a depravação do homem, e agora fazendo comparações a partir do capítulo 2 até aqui, comparações entre gregos e judeus, para demonstrar que ninguém escapa, não é? Ninguém, se não crê em Jesus Cristo como o único Salvador e suficiente, não vai ser justificado, porque a lei não justifica ninguém, não vai conseguir alcançar a justificação pela fé, pela lei, certo? Porque a lei revela que nós somos pecadores, e aqui ele vai dizer assim, verso 9, que se conclui, não é? Paulo diz, que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Nós judeus, no caso dele, temos qualquer vantagem? Né? Ele fala, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então Paulo aqui, ele não está falando de um grupo específico, quando vai tratar desse assunto da depravação do homem. Não. Alguém pode ler esse texto aqui e falar bem assim, olha, não, pastor, isso aí o senhor está lendo errado. Esse texto de Romanos 3 não fala da natureza humana. Não é? Fala de um grupo ali, lá em Roma, sabe? Aqueles cristãos de Roma, que eram maus que só, eram terríveis, né? Pareciam os três demônios, aquele episódio do Chapolin, né? Que tem um episódio do Chapolin, que é de uma época medieval, né? E aparecem três malucos, que são chamados de três demônios. Eles aparecem nas feiras derrubando tudo, derrubando banco, esculhambando tudo. Não é? Então aqui está falando de um grupo específico e não da natureza humana. Pois bem, Paulo está usando o exemplo de judeus e gentios para falar sobre toda a humanidade. Isso é muito óbvio, desde o capítulo 1 até aqui. Então, no versículo 10, é o que ele vai dizer sobre o gênero humano, como está escrito. Não é? Então, não tem boi nem para judeu e nem para gentio. Ok? Não escapa ninguém. Dividindo a humanidade em dois tipos de pessoas, judeus e gentios. Não há, nesse sentido, chance para ninguém se a tentativa for por meio da obediência à lei. Ele está dizendo, versículo 10, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Por que não há um justo? Não é? Ora, porque certamente a doutrina do pecado original é verdade. Então aquele negócio de pelagianismo, que o homem nasce como Adão,
nesse sentido, né? Sem pecado e peca por imitação e não porque é naturalmente pecador, porque nasceu pecador, é uma balela. A Escritura é clara. Por que não há um justo? Não é? Por que não há um justo, nenhum sequer? Porque todo mundo é pecador, por natureza. Então ele vai dizer, não há um justo, nenhum sequer. Olha o que ele vai dizer aqui, ainda no verso 10, no verso 11, aliás. Isso é para quem pensa que o evangelho é aceitável ao homem natural. Ele vai dizer, não há quem entenda. Não há quem entenda não, filho. Sinto muito, mas... esse pensamento de que o homem tem pouca capacidade e que o evangelho é naturalmente aceitável ao homem, isso é um engano muito grande, porque o texto é tão claro. Paulo está dizendo, veja, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Não, mas não há quem entenda outras coisas, né? O ponto não é Deus, não, é Deus mesmo. Não há quem entenda, e ele continua, não há quem busque a Deus. O assunto é esse. Ele vai falar então, qual é a situação do ser humano? Em Adão, essa é a verdade, nós somos assim por natureza. Ele vai dizer, todos, versículo 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Entende? O homem, em Adão, se fez inútil nessa questão de relacionamento com Deus. O homem nasce assim. Então ele fala, todos se desviaram ou se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Veja, uma vez que nós somos injustos por natureza, quando nós nascemos, antes da regeneração, antes de Cristo nos transformar pelo Espírito Santo, certamente todo tipo de coisa que fizemos, mesmo que fossem socialmente boas, não era bem. Podia ser bem para os homens, para a sociedade. Para Deus, não. Porque não eram obras feitas em Cristo. Não eram obras feitas, não é, como fruto do Espírito Santo. Entendeu? Era apenas uma atitude externa, não interna, não gerada pelo Espírito de Deus. Então ele fala, não há... ele fala, versículo 12, perdoe. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há um sequer. Umzinho, um que escapa. E ele continua descrevendo a natureza do ser humano, não é? O ser humano é potencialmente isso. Entende? Mas eu falei que ia falar sobre o texto de 1 Coríntios 2, não é? Que é um texto muito, muito importante e às vezes muito mal usado também. 1 Coríntios 2 também é muito claro sobre isso. Vamos ler. É um texto que não é comprido, dá para entender. Ele fala, se o evangelho é algo naturalmente aceitável ao ser humano, então 1 Coríntios capítulo 2 está errado. Está muito errado, porque Paulo aqui, também nessa carta, já está dizendo que não é assim que funciona, né? Que é totalmente ao contrário. Na verdade, o evangelho não é aceitável ao homem coisa nenhuma. O homem não pode reconhecer quem Cristo é sem a revelação de Deus, do Espírito Santo. Não foi o que o próprio Cristo ensinou em Mateus 16, verso 17? Não foi carne e sangue que tu revelaram, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. Então, se não há a revelação de Deus, ninguém pode reconhecer quem Cristo é. Sem o Espírito Santo, não é sem Deus, revelando isso ao nosso coração, o máximo que as pessoas vão fazer é olhar para Cristo e vê-lo como um bom profeta, um grande profeta, um homem maravilhoso que, sei lá, foi muito importante, né, o grande líder do cristianismo. Não é? Mas se dobrar a ele como Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, Deus encarnado, Deus homem, só por obra do Espírito Santo. Não é? 1 Coríntios capítulo 2 diz bem assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que será, né? Paulo não estava confiando na sua argumentação. Veja, Paulo era alguém instruído. Ele era alguém instruído. Não é? Alguém capaz. Alguém muito bem preparado. Não é? Um ótimo professor. Não é? Seria um acadêmico em sua época. Tá certo? Um PhD, muito bem aqui. Né? Paulo era topado, como dizemos aqui, né? No Nordeste. Topado mesmo. Mas o que ele diz? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, que é o Evangelho, né? Nós sabemos, não o fiz com ostentação de quê? Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não quis convencê-los por meio de retórica, entende? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus, Cristo e este crucificado.
Então qual era o foco da mensagem de Paulo? A filosofia? Expor o seu enorme conhecimento? De jeito nenhum. O que ele fez eles conhecerem foi Cristo e este crucificado. Ou seja, o Evangelho. Não é? E ele continua dizendo, verso 3: E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, entende? Mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Essa é a grande realidade, não é? Isso aqui é um princípio para nós, viu? Quando nós pregamos o Evangelho, não é a nossa capacidade retórica, não é a nossa capacidade de argumentação que vai convencer o pecador de seus próprios pecados e de sua necessidade extrema de Jesus Cristo naquele momento. Não é. Eu jamais, como pregador do Evangelho, como pastor que sou, nunca, jamais convenci ninguém. Jamais, 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 jamais. Entende? Inclusive, eu posso testemunhar que em experiências passadas, quando eu argumentei e debati com pessoas que não eram crentes a fim de convencê-las por meio da retórica, vamos dizer assim, o resultado não foi bom. Ou seja, elas ouviram, elas compreenderam princípios de linguagem, princípios retóricos de argumentação, mas não creram no Evangelho e continuam fora da igreja. Paulo está dizendo, olha, eu não fui aí expor o conhecimento que eu tenho, que eu obtive durante os anos. De jeito nenhum. Eu não fui mostrar para vocês meu currículo. Eu fui pregar a Cristo e este crucificado. E isso em poder, e não palavra de persuasão humana. Entende? Agora, olha o que Paulo continua dizendo aqui, verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Não é? O que ele está dizendo? Que o que ele foi pregar, e como ele pregou, a verdade que foi pregada, nada tinha a ver, ou nada tem a ver, não é, com a sabedoria humana. Entende? Paulo não foi, trabalhar com argumentação filosófica para convencer ninguém. Não é? Ele fala, nós expomos sabedoria aos experimentados, não porém a sabedoria deste século. Não é a sabedoria deste mundo, não é a sabedoria do próprio homem, não são as metodologias de aprendizado do homem. Entendeu? Paulo não foi ensinar o Evangelho usando, por exemplo, o ensino clássico, né? Ele não foi usar a filosofia grega, que era tão amada e ainda é nos dias de hoje, né? E usando essas argumentações, esses princípios de filosofia para convencer ninguém. Ele está dizendo, não é isso que convence ninguém. Não é? E ele fala, verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus, olha o que ele diz agora, em mistério. Sabedoria de Deus em mistério. Quer dizer o quê? Que essa sabedoria de Deus está oculta. Oculta. Mas o que acontece? Ele fala, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta. Ele está falando aos cristãos, não é? Está falando à igreja de Coríntios, não é? Então, veja, aquele povo que estava ouvindo como crentes, não é? No Senhor, aquela sabedoria de Deus era um mistério, era oculta, isso é passado, não é? A qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Até isso, irmão, até isso. Paulo está dizendo aqui, olha, esse conhecimento que é o Evangelho, a sabedoria de Deus que é o Evangelho, Deus pré-ordenou. Entendeu? A pregação do Evangelho, a verdade salvadora de Jesus Cristo, não é um plano B de Deus. Né? Quem acaba pensando assim, eu sinto muito, mas não pense assim mais não, viu? Porque não é um plano B de Deus. Deus não resolveu começar a iniciativa Vingadores porque as coisas começaram a dar errado. Entendeu? Isso não tem sentido. Né? No caso, a iniciativa Evangelizadores, né? Porque Adão caiu. De jeito nenhum. Olha o que Paulo está dizendo aqui, de maneira tão clara, que essa sabedoria que estava oculta em mistério, não é? Estava oculta, era mistério, não é?
Deus pré-ordenou desde a eternidade, para ficar claro quando foi, desde a eternidade para a nossa glória. E de fato, não é a verdade que nós estamos vivendo hoje? Não é? E ele vai dizer aqui, verso 8: sabedoria essa, ouça, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que o evangelho não é aceitável naturalmente ao homem. Não é. Se as pessoas, ou os poderosos, ou os líderes, os governantes, pudessem, não é, por natureza, aceitar o evangelho, eles jamais crucificariam a Jesus Cristo. Antes se dobrariam diante dele, o reconhecendo como Deus. Essa é a realidade. Não é? E eles eram instruídos, não é? Eram da realeza, pessoas da alta sociedade daquele período, como hoje também. Como hoje também. A verdade que glorifica a Deus, irmãos, é que um PhD, um cientista, alguém que é aplaudido de pé pelo mundo, não é, por suas descobertas, por seus postulados, essa pessoa com tanta instrução, entende? Sem a operação do Espírito Santo no seu coração, pode ler a Bíblia, não é, de Gênesis ao Apocalipse, e voltando, e reler de novo, sem que Deus haja no seu coração, sem que o mistério, não é, seja revelado para essa pessoa pelo Espírito Santo na regeneração, esse indivíduo nada entenderá. E todos os currículos que ele tem, toda a sua formação, todo o prestígio na sociedade, de nada servirá. Enquanto que uma senhorinha, um irmãozinho, não é, o seu Zé, humildezinho, não é, que mora em um sítio, que de repente não teve escolaridade, passou a vida toda trabalhando na roça e nunca pegou um livro para ler, se ele ouve o Evangelho e Deus trabalha em seu coração, aquela pessoa humildezinha crerá no eterno Filho de Deus e será salva. Não é? E glória a Deus por isso. Porque assim o Senhor mostra que não depende do homem de forma alguma. De forma alguma. Eu quero continuar. Ele fala bem assim, verso 9: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então veja, ele está falando sobre mistério. No verso 8, fala sobre, o verso 9, o verso 7, na verdade, fala sobre um mistério que outrora era oculto. Né? Verso 8, ele fala que as pessoas, né, os poderosos, as pessoas no geral, não podiam conhecer isso por sua própria capacidade, não é uma questão meramente cognitiva, não é? Mas, o que ele vai dizer? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Veja, o homem nunca chegou a imaginar, conceber essa verdade, não é? Sobre o que Deus tem preparado para os que o amam. A salvação em Jesus Cristo, não é? Pelo Evangelho revelado. Mas o que ele fala aqui, verso 10, para a igreja: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Deus revelou. Sem Deus revelar não funciona. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Olha o que ele continua dizendo: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora, entenda, o que nos foi dado gratuitamente? A salvação pela fé em Jesus Cristo. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Essa é a verdade, não é? Justificação pela fé em Jesus Cristo. Salvação. E o que Paulo diz aqui? Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Porque é que alguém pode conhecer, não é? E crer na salvação gratuita de Deus em Jesus Cristo, na justificação pela fé em Jesus Cristo, porque o próprio Deus nos dá isso por seu Espírito. Ele revela isso a nós. Entende? É por isso que
justificação pela fé em Jesus Cristo, para muitos é loucura. E para muitos cristãos, eu digo, pessoas que se dizem cristãs, é loucura. Porque sem que o Espírito de Deus revele isso, dê isso a conhecer as pessoas, elas não podem crer nessa verdade. Elas não podem entender, porque o Evangelho não é naturalmente aceitável ao homem. Então, Paulo vai falar mais claro ainda, no verso 14. Ele vai dizer, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Nossa, isso é tão claro. Como é que alguém pode imaginar que o homem por si só tem fé, que o homem por si só tem capacidade de encontrar Deus? A Bíblia é muito clara, já li tantos textos que falam sobre isso, né? Então veja, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, porque para ele são loucura, não é? É o que ele diz aqui, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não há condições do homem natural compreender o Evangelho, ponto. Não é uma questão de estudo, é questão de revelação, não é? É bem assim. Quando concluindo aqui esse texto, ele fala, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Só por causa disso. Essa é a verdade. Não é? E eu relembro isso, que Paulo ensina também em Colossenses 1, verso 26, quando ele diz, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos santos. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, o Evangelho, essa é a verdade. De que maneira então podemos, compreendendo tudo isso, deixe-me adiantar aqui, já tem 1 hora, né, de aula. De que maneira então podemos participar da obra de reconciliação, já que não temos neste ponto entendimento e vontade? Como participar, então, dessa obra de reconciliação, uma vez que nós não temos entendimento? Não tem como, naturalmente, entender essas coisas. Não é? Então, como participar dessa obra? Não é? Indispensável é uma intervenção do próprio Deus. Moisés já disse que Deus tem que dar-nos coração para entender, e olhos para ver, e ouvidos para ouvir. Deuteronômio capítulo 29, verso 4. Não é? Ao contrário do que Paulo fala, não é? É justamente o que Paulo fala, na verdade, em 1 Coríntios 2, verso 9. Enquanto Moisés, em Deuteronômio 29, verso 4, diz que Deus tem que nos dar olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender, Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então veja como é que a Escritura é tão maravilhosa, não é? A gente percebe todas as conexões assim. Portanto, a nós tem que acontecer o que aconteceu aos discípulos de Jesus. Não é? Pensando em Efésios 2, verso 8. Né? Aliás, em Lucas 24, verso 45. Né? Então, lhes abriu o entendimento para entenderem as Escrituras. Tem que acontecer isso. Né? O artigo 22 diz que o Espírito Santo acende em nosso coração a verdadeira fé. A fé é dom de Deus. Efésios 2 e 8 ensina isso. Eu acho engraçado a tentativa de alguns cristãos, não é, eu não sei como é que conseguem fazer isso. Sinceramente, é difícil entender, mas alguns que procuram usar esse texto para poder falar, para ensinar o contrário do que o texto está dizendo. Né? E falar que não está dizendo aí que a fé também é dom de Deus. Nossa, é difícil, cara, porque o texto é claríssimo demais. Ela é como uma lâmpada que ilumina nosso entendimento. Assim, o Espírito torna nosso entendimento capaz de entender a doutrina da reconciliação e torna nossa vontade disposta para aceitá-la. Tudo é obra de Deus. Não é? Só lhe deu glória. Bem assim. Dessa maneira, realmente obtemos verdadeiro conhecimento desse grande mistério. Agora, a fé abraça a Cristo e assim traz absolvição. Então, a fé por si só não salva, mas é a fé em Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, Ele é o justificador, Ele é a nossa justiça. Então a fé, a verdadeira fé, abraça a Cristo, não é? E assim traz absolvição. A fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos.
não é? Com todos os seus méritos, diz o artigo 22. E uma figura que claramente mostra o que faz a fé, não é? Justamente isso. É uma figura que mostra exatamente o que faz a fé. Não é? A fé foge, ocorre para Jesus e se agarra a Ele. Vamos pensar nisso aqui, né? Na situação do homem diante da lei. Né? Então, qual é o resultado da lei quando o Espírito Santo opera no ser humano? Quando a lei, então, é ensinada, é pregada, qual é a atitude que aquele que é gerado novamente pelo Espírito Santo, que recebe fé do Espírito Santo, não é? Ele fará ao se ver diante da lei de Deus que o condena? Ele vai correr para Jesus Cristo. Ele vai desesperado se agarrar a Cristo. Senhor, me salva, não é? Essa é a atitude que a fé vai gerar no homem. A verdadeira fé. Entende? E só pela obra de Deus essa. Lutero disse que a verdadeira fé alegremente abraça o Filho de Deus, de braços estendidos, e diz: Ele é o meu amado e eu o sou para ele. Calvino também falou deste abraçar de Cristo. Assim, ele não fica distante de nós, mas habita em nós. Suponhamos que tenhamos frustrado bastante a amizade de alguém. Mesmo assim, ele chega até nós de mão estendida. Então, o caminho mais seguro de recuperar a amizade é aceitar cordialmente aquela mão estendida. Não perguntamos por que nosso amigo fez assim, não é? Ou se ele está sendo sincero. Muitas coisas talvez devam ser faladas, mas antes de mais nada, aceitamos sua mão estendida. Cristo, por assim dizer, é a mão estendida de Deus, não é? É a mão estendida de Deus para nós. Por isso temos a certeza de que Ele nos quer aceitar. Não é? Então, essa é a convicção que nós vamos ter em Jesus Cristo, que Ele quer nos aceitar. Ele é a mão estendida de Deus para nós. Então, não é assim que devemos compreender essa verdade. E essa é a nossa consolação no Senhor, em poder confessar que Ele nos ama. Não é? Portanto, não é? A fé escolhe o caminho e a vida. Por quê? Porque Cristo é esse caminho, a verdade e a vida, como João 14, verso 6 nos ensina. Então, tudo tem a ver com isso. A verdadeira fé nos conduz a abraçar esse Cristo. Abraçar esse Cristo. E até um detalhe, para quem às vezes pensa que a doutrina reformada ensina que Deus pega o homem pela orelha e leva ele para a igreja, não é assim que funciona. Não é? Ou acha que o calvinista, o reformado, prega que o homem ele não quer Jesus Cristo, que os que estão na igreja, nesse sentido, eles não estão ali porque eles querem a Cristo. Eles estão ali porque eles estão obrigados, Deus está os prendendo com o poder dele. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que acontece primeiro, nós estamos aprendendo aqui, que primeiro Deus revela Cristo a nós, que o Espírito Santo nos regenera, nos dá fé, nos convence, transforma o nosso coração, e agora com o coração transformado pela obra do Espírito Santo, na pregação do Evangelho, nós vamos olhar para Cristo como Ele é e vamos querer. Nós nos encontraremos como aquele ladrão na cruz, não é? Vendo Cristo humilhado, todo ensanguentado, ele olha para aquele homem que estava numa condição pior do que a dele, e ele vê naquele homem a verdade, que ele é o rei. Senhor, quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. É isso que acontece com a nossa vida. Entende? É justamente isso. Quem se agarra a Cristo, ao mesmo tempo recebe todos os benefícios dele. Os benefícios que ele conquistou em sua morte e ressurreição. O artigo 22 até diz que aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem a salvação completa. Essa é a convicção. Não é? Essa é a convicção bíblica. Que a salvação de Cristo não é uma coisa incompleta, não é algo incompleto, mas é algo seguro, perfeito, realizado, não é? Que satisfez a justiça de Deus. Aquele que abraça Cristo apropria-se dele e de todos os seus méritos. E estes benefícios, uma vez dados a nós, são mais que suficientes para nos absolver de todos os nossos pecados. O que Cristo fez
é suficiente. É suficiente. Né? Quando o homem não crê, quando aqueles que se dizem cristãos não confiam nessa verdade e não creem de verdade, eles não vão entender que Cristo é suficiente. E por isso vão tentar, de alguma maneira, cooperar para completar a própria salvação. Não é? Essa é a base do sinergismo. Essa é a base do sinergismo. O que Cristo fez não foi suficiente. Nós temos que fazer alguma coisa para ajudar, para cooperar, fazer nossa parte. Se eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Para completar a salvação, para ser salvo, significa dizer, obviamente, que Cristo não é suficiente. O que ele fez não é suficiente. O que nós vemos em Hebreus, semana passada? Os textos de Hebreus 7, Hebreus 9, Hebreus 10, todos aqueles textos nos apresentam Cristo como sendo suficiente, que realizou um sacrifício de uma vez por todas. Ele vive sempre para interceder por meio daqueles por quem ele morreu. Não é um pouco limitado dizermos, então, que a fé abraça Cristo? Não devemos crer na Bíblia inteira? É claro que devemos aceitar toda a Bíblia, mas a Bíblia, em cada página, trata exatamente de Cristo. Aponta para Ele como sendo o nosso Cristo, o nosso mediador. Ele é o conteúdo, não é, central da Escritura. O próprio Jesus diz que as Escrituras testificam a respeito dele, não é? Isso nós vemos em João 5, verso 39 e verso 46, que Moisés escreveu a seu respeito. Hebreus 10, verso 7 também não podemos aprender sobre isso. Então, vejam como é claro, irmãos, esse ensino da justificação pela fé em Jesus Cristo. A fé não encontra a absolvição em si mesma. Então isso aqui é um ponto importante para nós. Não é? É muito importante para nós essa verdade aqui. Que a fé não encontra a absolvição em si mesma. Para que não haja confusão de alguém imaginar que nós pregamos e nós confiamos que nós somos salvos pela fé. Não, a fé não nos salva. A fé é instrumento. O artigo 22 enfatiza que aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem a salvação completa. E continua. Dizer, porém, que Cristo não é suficiente, mas que além dele algo mais é necessário, significaria uma blasfêmia horrível, pois Cristo seria apenas um Salvador incompleto. Então, a fé parece ser a única contribuição nossa para a reconciliação com Deus. Será que nós, pela fé, contribuímos em parte para a nossa absolvição? Será que a fé é uma atitude positiva do próprio homem, da capacidade do próprio homem com relação a Deus, que contribui para a nossa salvação? O artigo 22, porém, deixa bem claro que valor, não é? Claro que valor a fé tem na reconciliação com Deus. Então, o artigo deixa isso claro. Qual é o valor da fé na nossa reconciliação com Deus? Diz que somos justificados somente pela fé, ou pela fé sem as obras. Principalmente a expressão a fé sem as obras é importante, irmãos. Para entendermos isso, é preciso que conheçamos a opinião dos católicos romanos, por exemplo, sobre a fé. Eles também dizem que o homem é justificado pela fé, mas acrescentam que a fé pertence ao amor, inclusive os atos ou as obras que fazemos pelo amor. Portanto, eles usam a palavra fé mais no sentido de fé mais as obras, tais como penitências, jejum, confissão de pecado e etc. Né? Assim, conforme os católicos romanos, recebemos a absolvição pela fé, mas principalmente pelas obras da fé. Não é? Será que evangélicos, não é? Muitos deles também não creem dessa forma? Eu penso que sim. Sabemos com certeza que a Bíblia contesta esta opinião, porque Paulo combateu o mesmo erro. Veja a carta aos Gálatas, não é? Também parte da carta aos Romanos, como nós já lemos aqui. Em Gálatas 2,16 diz o apóstolo que somos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Romanos 13,28 também fala a mesma coisa. Abraão fez muita coisa pela fé, mas ele não foi justificado por nenhuma obra. Romanos 4, verso 2 e 3 nos ensinam isso muito bem. Inclusive, a lógica de Paulo em Romanos 4 é muito clara, não é? Para compreendermos que nós não somos salvos por meritocracia. Não é? A salvação não é por meritocracia. É pela graça de Deus mesmo. Entende? Sabemos com certeza que a Bíblia contesta essa opinião. Não é? Então temos que realmente
confiar nessa verdade que a Escritura nos ensina. Mas os católicos romanos, contudo, não têm pelo menos a metade da razão. Vamos pensar assim, né? Será que não seria mais equilibrado ser um sinergista, né? Um semi-pelagiano, um remonstrante? Será que não seria mais equilibrado, né? Porque aí o homem poderia se ver como alguém que coopera também. Poxa, como não vai fazer nada? Não é assim que a fé e o amor são inseparáveis? Né? Pois não há uma fé viva sem amor. Não é verdade? A verdadeira fé atua pelo amor. Gálatas 5, verso 6. Não é? A verdadeira fé se caracteriza pelas boas obras. Isso é verdade. Porque se não tiver obras, por si só está morta. Tiago, 2,17. Então, se somos absolvidos pela fé, também não o somos pelo amor e pelas obras da fé? Eu sei que esse é o pensamento de boa parte dos cristãos. Este tipo de raciocínio, porém, é um golpe fatal contra o coração do Evangelho, pois significa que baseamos parte da nossa salvação em boas obras. O arrependimento, por exemplo, se torna uma obra meritória que leva a Deus, que leva a Deus, né? Que nos leva a Deus e nos leva à absolvição. Não é difícil mostrar o erro desse raciocínio. É claro que a fé pertencem o amor e as boas obras, assim como a luz e o calor do sol são inseparáveis. Mas isso não significa que podemos ver em função do calor do sol, e sim em função da luz. Assim também, a fé não existe sem as obras, mas somos justificados somente pela fé, sem serem contadas as obras. Por isso o artigo 22 diz, com tanta ênfase, que recebemos a absolvição somente pela fé, ou pela fé sem obras, ou seja, somente porque abraçamos Cristo com todos os seus méritos. Não é? Com todos os seus méritos. Isso é a verdade. Certo? A fé é apenas, então, um instrumento. Vamos compreender isso. A fé é apenas um instrumento com que abraçamos a Cristo. O artigo 22 exclui qualquer ideia de que a fé em si mesma teria algo meritório. Não é? Então vamos quebrar a ideia, que é bem evangélica, infelizmente, não é? De dar ênfase à fé nesse sentido, tratando a fé como algo autônomo ou algo à parte do evangelho. Então é mais ou menos a fé pela fé. Né? São os temas das músicas, é a fé pela fé. Pela fé. Se você tiver fé, vai acontecer. Isso se aplica a tudo. A tudo, a tudo. Inclusive, falar de fé é, na verdade, o álibi perfeito para a defesa dos falsos profetas, porque é justamente isso que eles alegam quando eles dizem que vai acontecer qualquer tal coisa no Brasil, no mundo, ou um milagre vai acontecer, pessoas vão ser curadas e os indivíduos não são curados, então eles botam a culpa justamente na incredulidade delas. Né? Ora, você não creu, por isso não aconteceu. Então, a fé pela fé. E não é isso que nós aprendemos aqui no Evangelho. Então o artigo 22 exclui qualquer ideia de que a fé em si mesma teria algo meritório. Por isso diz que não é a própria fé que nos justifica. Então a fé não justifica ninguém. Cristo é quem nos justifica. A fé é apenas uma mão vazia. Isso é uma boa explicação. A fé é uma mão vazia, não é? Não se enche por força própria. Vazia é vazia. A fé não tem nada que tenha valor para Deus. Isso é fato, irmãos. Mas a fé, sim, é um instrumento que nos mantém com Ele, ou seja, Cristo, na comunhão de todos os seus benefícios. Por um lado, a fé é a mão vazia, mas por outro, é com ela que aceitamos a Cristo. Pela fé, todos os benefícios e dons dele se tornam os nossos, e assim nos tornamos ricos. Essa riqueza nos traz a absolvição dos pecados. Dessa maneira, abre-se o caminho da nossa salvação completa. Salvação completa. É uma felicidade que a nossa fé não conta na absolvição de Deus. Não é? Ainda bem que não há nada em nós, porque se tivesse alguma coisa que dependesse de nós, estaremos perdidos. Pois não temos uma fé perfeita e a nossa situação ficaria complicadíssima. Esse é o ponto. Quantas vezes nós não duvidamos? Não é? Diga aí, você que é crente, você que está acompanhando aqui a aula, será que você nunca teve crise?
Porque eu, como pastor, admito que eu tenho crise. Não é? Situações, não é? Complicações da vida, problemas, não é? Diversos, nos abalam. Não significa dizer que nós somos incrédulos. Jamais. Cristo nos deu fé pelo Espírito Santo. Isso é verdade. Mas a fé que nós temos, que possuímos, não é uma fé perfeita. Nós somos fracos. E por isso, as crises muitas vezes nos deixam um pouco baleados, né? Sabe? Cambaleando na fé e fracos às vezes. Nós passamos por isso. Então, se dependesse da nossa fé, se a nossa fé fosse a ferramenta que alcança méritos para a salvação, para a justificação, estaríamos todos perdidos. Né? Ninguém conseguiria se manter salvo. Né? Seríamos como um navio de que a âncora teria caído dentro do próprio navio. Isso não adiantaria nada. Uma âncora tem que encontrar solo firme fora do navio. Assim nós não podemos buscar um fundamento em nossa própria fé, que às vezes é tão fraca e inativa, não é? Mas em Cristo somente, que é a mão estendida de Deus para nós. A verdadeira fé não diz, vem a mim e eu te dou alívio, mas, na verdade, ela nos leva a Cristo, não é? E Ele é que nos dá alívio. É pela fé que nós ouvimos o chamado, vinde a mim, todos que estão sobrecarregados. Né? Parece que o artigo 22 contradiz então a carta de Tiago, que diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago 2,24. Mas parece também que este texto de Tiago contradiz a palavra de Paulo, não é? Que fala, capítulo 3 de Romanos, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Será que Tiago e Paulo entram em contradição aqui? Né? O ponto é, não há contradição nenhuma entre Tiago e Paulo. Haveria contradição se os dois respondessem a mesma pergunta. Então, por favor, quem olha para a Escritura, para a carta de Tiago e as cartas de Paulo e diz que eles entram em contradição, está lendo errado, está equivocado. Porque não parou para pensar qual é o propósito das cartas de Paulo e o propósito específico da carta de Tiago. Não é? Ora, a intenção dos autores conta. O que eles registraram é a palavra de Deus. Foi inspirado pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus autoritativa. E a intenção deles de escrever também foi dirigida pelo Espírito Santo. Então, no fim, o autor verdadeiro é Deus. E há uma intenção clara nos escritos. Então, eles não estão respondendo a mesma pergunta. Logicamente, então, não podemos enxergar a contradição aqui. Paulo responde à pergunta se a reconciliação se realiza somente pela fé ou também pelas obras, pelas boas obras, não é? A resposta dele é somente pela fé, sem as obras da lei. Porque é isso que ele está respondendo. Mas Tiago responde a pergunta bem diferente. Se a reconciliação se realiza por uma fé morta, uma fé que não é manifesta. E neste contexto, fala de uma fé que não é demonstrada por obras. Então, Paulo faz a pergunta, recebemos a absolvição por uma fé que faz obras meritórias? Não é? A resposta dele é não somente pela fé, sem as obras meritórias, que depende das obras meritórias. Não depende. Não é? Paulo diz não a uma fé meritória e, portanto, diz não às obras da fé como méritos. É o que Paulo fala. Já Tiago, ele responde diferente. Não é? Tiago faz a pergunta, recebemos a absolvição por uma fé que está morta, por uma fé inoperante? A resposta dele é não somente pela fé morta, mas também pelas obras, ou seja, por uma fé manifesta. Tiago diz não a uma fé morta, e portanto diz sim às obras da fé, como sinais de vida dessa fé. Então, esse é o ponto. Né? Esse é o assunto, então, sobre a justificação, não é, pela fé em Jesus Cristo. Lembre-se disso, meus irmãos, nós somos justificados não simplesmente pela fé, pensando em que a fé nos justifica, não é isso. Cristo é quem nos justifica, então é crendo nele que nós somos justificados. Abraão creu em Deus, não é? Gênesis capítulo 6, verso 11. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo repete isso em Romanos 4, repete isso em Gálatas capítulo 3. Esse ensino na Escritura é claríssimo. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Assim também nós cremos em Jesus Cristo, não é? E então ele imputa justiça que é dele mesmo a nós.
ele coloca em nossa conta, não é, os seus próprios méritos, a sua justiça, não é? E então, imputando a nós, aplica em nós essa justiça. Por isso somos perdoados. E por isso temos convicção de uma salvação completa. Esse, então, é o ensino da justificação pela fé, não é? E aqueles que têm dificuldade ou não aceitam essa verdade é porque não conseguem ficar em paz, não é, com a verdade de que a glória pertence somente a Deus. Se o homem realmente está lutando para demonstrar que ele é capaz e que ele faz, está muito claro, não é, na sua intenção, que ele não quer glorificar a Deus, mas quer demonstrar que o homem tem uma parcela de contribuição e, portanto, também merece reconhecimento por causa disso. Não. A glória pertence somente a Deus. A justificação é pela fé, somente pela fé em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero então encerrar nossa live de hoje, não é? Quero... Muito bem, estou vendo aqui, irmã Eunice Costa. Graça e paz, meus irmãos, sou Eunice Costa, João Pessoa, na Paraíba. Seja muito bem-vinda, não é? Estou concluindo então aqui a aula. Quero então desejar uma ótima noite aos meus irmãos. Permaneçam firmes aí, sempre acompanhando as aulas, né? E orem por mim, orem para Deus ter misericórdia, para que eu continue ainda ensinando a palavra do Senhor e que esse ensino possa ser edificante para os irmãos, tá bom? Muito obrigado. E sexta-feira tem mais. Sexta-feira então teremos no canal Sertão Reformado exposição da carta aos Filipenses, tá bom? Deus abençoe. Eu quero encerrar a live aqui primeiro no Facebook. Então, boa noite aos irmãos no Facebook.